Bom, minha gente, então estamos aí com o terceiro bloco sobre o direito coletivo. Já falamos da parte geral, onde nós falamos sobre os conceitos de sindicato, direito coletivo ou direito sindical, vamos relembrar isso. Falamos sobre também os princípios que regem o direito coletivo, unicidade, pluralidade, paz social. Falamos sobre esse ente de base chamado sindicato, suas funções, seu conceito, sua natureza jurídica, seus órgãos, que são assembleia, diretoria, conselho. Falamos também sobre todo o seu registro, seu nascimento no vídeo, no bloco anterior. E agora a gente vai falar, dentro desse sistema confederativo aí, sobre as federações, as confederações e sobre as centrais sindicais. De forma resumida, obviamente, só para a gente ter uma ideia de como funciona esse sistema confederativo, lembrando que a gente poderia ter um curso completo de direito coletivo se a gente tivesse público para isso, mas enquanto não tem, já me pediram, mas não é um tema que as pessoas militam, gostem muito. Então, nessa perspectiva, a gente faz essa série aí de resumos que vai contribuir para a revisão da matéria. O propósito é exatamente esse, revisão da matéria. Então, se eu tivesse um organograma aqui, eu ia botar que na base eu tenho os sindicatos, que são aqueles que efetivamente negociam, né, com o sindicato patronal ou profissional, que tem todas aquelas funções especiais, notadamente a função negocial, num primeiro momento, num primeiro plano. Depois, ele vai funcionar em base de municípios. No segundo plano, nós vamos ter as federações, que vai albergar esses sindicatos por categoria, mas aí já não tão dividida quanto as categorias no sindicato. E no topo aí nós vamos ter as confederações, cujas sede, quem já foi em Brasília, vai ver lá aqueles prédios das confederações, Confederação Nacional da Indústria, CNI, CNC, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transporte, por aí. Para que servem essas federações? Elas estão previstas no artigo 535 da CLT, né? Ela tem poderes também, ela também tem poderes de negociar. Ué, mas você falou que só quem negocia é o sindicato, que está na base. Sim, o sindicato que está na base. Mas acontece que quando não tem sindicato organizado naquela base, a federação ela entra como órgão negociador. Vamos lá, vamos ter um exemplo. Sindicato de professores, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Instituições privadas, são categorias. Ensino fundamental, ensino básico e médio seriam duas categorias diferenciadas com, digamos assim, atuações um pouco diferentes. Então, vamos supor que no município do Rio de Janeiro só tem o Sindicato dos Professores do Ensino Superior. Não é o caso, né? Então, quando o sindicato... isso a nível patronal. Então, quando o sindicato dos professores do ensino médio fundamental e do ensino superior quiser fazer uma negociação, ela vai precisar chamar o sindicato patronal. Se não tem o sindicato patronal, ela vai para o órgão acima, o órgão ad quem, que no caso é a federação. Como que essa federação ela existe? Para que ela existe? Ela vai precisar para se constituir, de ter no mínimo 5 sindicatos, que é muito fácil, considerando o fato de que nós temos no Brasil hoje cerca de 18 a 19 mil sindicatos. Era uma estatística aí, na época, um pouco antes da reforma trabalhista, que veio aí reduzindo muito
a existência dos sindicatos, pelo motivo que eu vou falar depois, que relaciona-se com a receita sindical. Então, a federação, ela vai ficar nos estados, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado do Paraná, estado da Bahia, e ali ela vai albergar os sindicatos que estão vinculados à sua base nos respectivos municípios. Então, por exemplo, o sindicato, a federação dos professores do Rio de Janeiro. Então, ela vai ter vinculados a ela, e tem que estar vinculados a ela, todos os sindicatos de professores. Vamos supor que tenha a Federação de Professores do Ensino Superior e Federação dos Professores do Ensino Médio, Ensino Fundamental, que não tem. É uma federação só para o ensino. E nesse caso, os sindicatos aí, eles vão se vincular a ela. Para que ela serve? Ela substitui, na ausência do sindicato, ela vai substituir nesse poder negocial. Mas ela tem uma função política muito grande. Lembra que eu falei com vocês na questão política, que é uma das funções do sindicato, política, não política partidária, mas de buscar, junto aos órgãos, melhoria das condições, tanto patronal quanto profissional. Vejo agora na questão da pandemia como que os sindicatos foram importantes aí para negociar os contratos individuais, fazer negociações relacionadas à vacina. Agora mesmo está tendo esse debate aí, inclusive eu já fiz um vídeo esclarecedor sobre isso, com essa portaria que saiu do presidente, se o empregado pode ser dispensado porque não se vacinou ou se não pode. O sindicato tem um papel importante, um papel político. Ele pode fazer uma pressão para dizer, olha, a saúde do trabalhador é importante. Então, nós queremos, ele pode entrar, sindicato, as confederações que atuam muito a nível nacional, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, eles atuam muito fortemente politicamente. Então, mas de outro lado, pode ter o sindicato dos trabalhadores protegendo algum segmento e pode ter o sindicato aí da patronal querendo buscar um resultado, uma resposta mais direta sobre isso e dizer, não, na minha empresa eu gostaria que só entrasse pessoas vacinadas, porque se um ou outro adoecer e morrer, o impacto para o grupo de trabalhadores, o impacto é social, né? Então, quer dizer, vacina é algo assim para todos, é fundamental a vacinação. Bom, e isso é a federação. Os poderes dela estão no parágrafo 2º do artigo 611, a 857 da CLT. Elas podem também fazer os dissídios coletivos junto ao tribunal, portanto, de representação. Os seus órgãos são diretoria, conselho representativo e conselho fiscal. Então, ela está no segundo patamar aí desse sistema confederativo. E, por óbvio, que aí na questão da receita, quando arrecada-se lá na base para o sindicato, ela, assim como as confederações e também desde 2008 as centrais sindicais, recebe aí uma fatia desse bolo, tá? Uma fatia dessa pizza aí da arrecadação. Depois nós temos já num patamar, no terceiro patamar aí, numa base nacional, né? O âmbito dela é nacional e não estadual, como as federações. As federações, nós temos aí as confederações, no artigo 635 aí da CLT. É uma entidade de grau superior, né, com sede em Brasília. Para ela se formar, ela precisa de no mínimo 3 federações. Então, vamos lá. E ela já não se distribui, já não se fraciona, é tão fracionada como é sindicato e como é um pouco mais as federações. Então, ela é por ramo de atividade. Por exemplo, indústria é a federação da indústria, do comércio, do transporte,
E aí não importa se vai ser indústria têxtil, indústria metalúrgica, indústria farmacêutica, a federação, né, da categoria profissional, a federação da categoria patronal, ela vai se dar nesta perspectiva de uma abrangência maior. Como que ela se forma? Para ela existir, ela precisa de, no mínimo, ter 3 federações. Mas isso não é difícil, porque o Brasil ele tem muitos estados, né, 26, e, por exemplo, indústria, por exemplo, tem muitos. É claro que o sindicato dos passadores da roupa branca, o sindicato dos passadores da roupa, eles vão começar aí é uma brincadeira, né, gente? Nem sei se tem sindicato. Obviamente que eles vão aí ter que se vincular a mais próximo de quê? O que é serviço? Então é o setor de serviços, né? Então a federação localizada em Brasília, ela também tem esses mesmos poderes, mas ela fica muito mais num poder político, num poder fiscalizador, sobretudo se outros sindicatos estão se constituindo. E ela tem um poder político assim, muito forte. Você já deve ter ouvido falar, ou já viram os prédios da Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio. Eles, às vezes, fazem muita pressão junto ao governo, muita pressão junto às próprias centrais sindicais, se vinculam às centrais sindicais, né, se for da categoria profissional, para poder fortalecer. Mas essas confederações, que é âmbito nacional, ela tem muito mais poder político e negocial do que propriamente esse poder de fazer aí de fazer convenção coletiva, de acordo coletivo, né? Ela tem diretoria, ela tem conselho fiscal, ela tem conselho de representantes também. E o que é mais importante a gente entender é que ela precisa, para existir uma confederação, de no mínimo 3 federações, o que também não é difícil. Então, vamos supor, teria que ter uma federação da indústria em São Paulo, que é o que mais que tem, obviamente, teria que ter uma federação da indústria no Rio e uma federação da indústria no Paraná. E tem. Então, aí a gente já pode ter, sem dúvida nenhuma, uma confederação nacional da indústria, ok? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho agora nessa escalada aí do sistema confederativo, sindicatos, federação e confederação. Nós vamos falar aí das centrais sindicais. Ela faz parte desse sistema confederativo? Ela não faz parte desse sistema confederativo, porque ela não negocia numa convenção, para fazer uma convenção coletiva. Ela não se negocia com o sindicato patronal, não é esse o poder dela. Quem faz isso são os sindicatos. Na ausência dos sindicatos, as federações. E, eventualmente, na ausência de alguma federação, a confederação, né? Mas o papel dela é um papel muito político. E ela não era reconhecida, embora a gente sempre ouvisse falar aí muito forte da CUT, da CGT, da Uzi Minas, enfim, das centrais sindicais, que sempre teve assim, uma influência muito grande no aspecto político, inclusive elegendo deputados, né? A gente sabe disso, alguns deputados vieram aí desse movimento de centrais sindicais. Mas elas são órgão de cúpula, intercategoria, não tem nada a ver com categoria de professores especificamente, categoria de comerciário, categoria de industriário. Elas estão acima de qualquer categoria. Mas, afinal, o que são as centrais sindicais? Elas não eram reconhecidas, embora fundadas aí desde muito tempo pelo grupo de trabalhadores, fortalecidas aí por entidades profissionais a nível estadual e federal, né?
mas em 2008, através da Lei 11.648, elas passaram a ser reconhecidas como órgão de cúpula intercategoria, né, que estão acima das confederações, mas que não têm os mesmos poderes. Só que a partir de 2008, elas passaram a receber uma fatia desse bolo chamado contribuições sindicais, que elas viviam de contribuições de ajuda, de doações voluntárias, né? Qual é o objetivo dela? Para que ela serve se já tem sindicato, federação e confederação? Essa é a pergunta que vocês devem estar me fazendo. Para que elas servem então, minha gente? Elas têm a finalidade de articulação de todo o sistema, especialmente em nível político, acima da categoria. Por exemplo, agora, nessa questão da pandemia, porque não existe centrais sindicais patronal. Centrais sindicais, elas estão vinculadas à classe trabalhadora, independente de qual é a categoria. Se é professor, se é comerciário, se é industriário, se é transporte, coletivo, público ou não, certo? Independe. Então, elas atualmente são mais ou menos 7, se não me engano, ao todo são 7. Então, elas, na verdade, elas têm esse papel de politicamente... Agora, por exemplo, durante a pandemia, elas tiveram um papel importante de pressão, de pressionar, por exemplo, para as normativas que permitissem que os empregados não fossem mandados embora, para as normativas aí relacionadas à alteração do contrato, suspensão do contrato. Isso as centrais sindicais, juntamente com as confederações profissionais, né, os sindicatos mais organizados, mais fortes, tiveram esse papel fundamental. Agora, também na questão da vacina, né? A questão da vacina está muito dividida, enquanto o governo emite uma portaria para dizer que o empregador não pode dispensar aquele empregado que não quer se vacinar, e aí eu tenho um vídeo curto nesse nosso canal do YouTube aí, rapidamente explicando, do ponto de vista jurídico, com todas as bases jurídicas, o que a gente pensa sobre isso e o porquê que eu acho que essa portaria vai cair. Aqui, como é supracategoria, não é uma portaria só para professor, só para comerciário, só para motorista, ela é para nacional. Então, o que diz a portaria? Não, ela é longa. Não pode dispensar o empregado que se recusar a vacinar. É discriminação. Se dispensar é ato discriminatório e vai responsabilizar por uma indenização. Bom, minha gente, eu não vou trazer aqui os meandros jurídicos sobre os quais eu sustento a minha posição e a grande maioria do aspecto da forma como esse documento se materializa e do aspecto também do conteúdo, porque a questão é saúde pública, proteção ao meio ambiente de trabalho. Mas aí as centrais sindicais, elas podem entrar fortemente. Claro que aqui há toda uma intenção de proteção à vida, proteção à saúde. E quando se fala em proteção à saúde, é claro que o trabalhador que não está vacinado vai trabalhar num ambiente fechado com 200 pessoas, ou aberto mesmo, mas que haja uma circulação, ele está proporcionando aí a circulação do vírus. E aí as centrais sindicais podem sim entrar, e elas já entraram, elas já conversaram, já dialogaram, que há aí questões ideológicas que envolvem. Na minha opinião, a grande maioria das empresas, não todas, salvo aquela de ideologia diferente, o interesse é que os empregados se vacinem, porque ela não quer trabalhador adoecido, por óbvio, né? Bom, e aí a gente verifica que essas centrais sindicais, elas foram criadas assim, sem fazer parte desse sistema confederativo, mas que elas têm um objetivo e hoje elas têm um fortalecimento, inclusive elas participam dos fóruns sociais e os outros espaços de diálogo social que tem a composição tripartite, governo, né, capital, governo, capital e trabalhador. Então elas têm essa participação
muito grande. As principais são CUT, CGT, Uzi Minas, Força Sindical, FS, né? Então, elas têm realmente algo aí bem interessante. E para finalizar aqui esse momento aqui, esse terceiro vídeo nosso, a gente vai falar rapidamente dessa comissão de representação dos empregados, que com a Lei 13.467 de 2017 foi incluindo o título 4-A na CLT com os artigos 510 a 510A a 510D, que incluiu aí essa comissão de representação dos empregados. Incluiu não, já existia, mas ela vai trazer aí uma instrumentalização dessa figura aí, né? Ela já existia, essas comissões aí, mas não tinha uma expressão, não tinha uma regulamentação, e ela vai trazer essa representação com atribuições agora fixadas em lei. Porque existia, mas não se sabia muito bem quais eram as atribuições. E elas agora estão vinculadas aí à CLT, incluídos esse título na CLT, que tem por objetivo, por escopo, a atuação no interior das empresas, né, com mais de 200 empregados, para negociação, para estabelecimento desse diálogo, para a composição de conflitos. E há uma corrente aí, eu acredito que sim, que é mais um passo para o esvaziamento dos sindicatos. A gente não tem uma reforma sindical, a gente tem nessa Lei 13.467 várias questões relacionadas aí ao sindicato, e essa comissão de representação, ela é uma delas bem, digamos assim, bem forte, que vai legitimar e que vai criar essa instrumentalização do que seja essa representação sindical. Um outro passo aí do esvaziamento é a questão da receita sindical, que a gente vai falar depois. E, por fim, o que seja condutas antissindicais. Já que a gente está falando de sindicato, federação, confederação, a gente escuta muito falar de condutas antissindicais. Que são condutas antissindicais? Na verdade, a gente tem essa previsão na Convenção 98 da OIT, e que são as práticas desleais ou atos assim de esvaziamentos. Por exemplo, dispensar um dirigente sindical, prejudicar o livre exercício do movimento, aquilo que a empresa começa a fazer, começa a entrar com ações para impedir as greves, começa a entrar com dispensa os dirigentes sindicais, pratica atos aqui para que os sindicatos não se movimentem, não se mobilizem, dificulte, afrontam o regular exercício dessa atividade sindical, causando, obviamente, prejuízos aí ao titular desses direitos, e normalmente essas condutas antissindicais, que está prevista lá na Convenção 98, ela vem dos empregadores ou dessas organizações patronais, dos sindicatos patronais, das comissões de patrões, né, que são as chamadas condutas antissindicais. Não há um rol específico, mas a gente pode identificar como toda aquela que tenta inviabilizar a atuação legal, porque o movimento sindical, a greve, por exemplo, é direito, a gente vai ter um vídeo sobre isso, e tenta, sim, impedir essa movimentação dos sindicatos. Bom, minha gente, eu acho que a gente fecha esse primeiro momento aí, né? Fechando aqui esse terceiro bloco aí, falando sobre sindicatos, sobre as federações, sobre as confederações. Lembrando que isso aqui é um resumo, a gente não tem um curso completo de direito coletivo, que seria um semestre inteiro para a gente trabalhar, ok?